Olá, sejam bem-vindos nesse podcast Atravessando Fronteiras. Eu sou Marcelo Oliveira, host desse programa, idealizador do movimento Nunca Pare de Sonhar e criador da marca Atravessando Fronteiras. Ao meu lado, a minha co-host, Isabel Oliveira, minha esposa maravilhosa, linda e bonita. Meu Deus, você sempre esquece o amor da sua vida. Amor da minha vida. Amor, já são 18 vezes você não fala isso. Eu vou começar a acreditar que eu não sou. Sou ou não sou? É. Também depois dessa pressão, né, gente? Sejam bem-vindos ao Atravessando Fronteiras. Esse podcast onde nós contamos histórias de pessoas como eu, como você, que fazem coisas extraordinárias. E olha, tem desafios? Tem, mas a gente traz a pessoa aqui para te contar e para te inspirar. E hoje temos uma convidada muito especial. Nossos convidados são sempre especiais, né? Todos. Mas essa a gente conhece há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Eu vou apresentar para vocês aqui uma estudante, escritora, que tem desejos grandes no coração, que já atravessou muitas fronteiras, mas como ela tem 20 anos, tem muitas fronteiras ainda para ser atravessada. Isabela Neves, seja bem-vinda. Oi, gente, obrigada por me convidarem mais uma vez, né? A gente tem o privilégio de estar aqui já com vocês e dessa vez com coisas novas. Então, obrigada pela apresentação, gente. Ela me conhece há tanto tempo, porque eu nasci de vocês. Vocês é linda, né? Nossa! Dá de perceber, né? Eu acho uma metade aqui, outra metade lá. Suas Totalmente. metades estão aqui. E as metades. Os olhos são meus. Exatamente. Então, a parte daqui e a parte de cá. E vou me apresentar, né? Isso, rapidinho. conta pro pessoal quem você é. Pra quem não se lembra de mim, eu me chamo Isabela, agora Neves, sou casada, graças a Deus. Tenho 20 anos, faço faculdade de psicologia na Oral Roberts University, é um trava-língua, mas fica em Tulsa, Oklahoma, atualmente eu moro lá. E acabei de lançar meu primeiro livro de Uau! Ei! Que linda! Tão jovem. Eu posso contar que só descobri que tinha um livro a ser lançado, agora foi 12 de junho, né? Quando ela me deu o livro para eu ler, que estava pronto já, prontíssimo. Ela falou, mãe, você pode ler. E isso tem apenas 2 meses. Mas faz muito tempo que eu escrevi ele já. E eu só fiquei sabendo isso há 2 meses. Porque como é que uma mãe não sabe que a própria filha escreveu um livro? Diz pra mim, como é que eu não sabia disso, Isabela? E a primeira Poucas coisa que eu... pessoas sabiam. Só Deus, Elias e eu. E quando você mostrou o livro, né? A primeira coisa que eu vi, será que ela escreveu sobre mim? Aqui fui pegar as páginas aqui rapidinho, ó. Isabela, como é que nasceu o desejo de você escrever esse livro? Como é que isso veio pra sua cabeça? Eu não sabia disso. Então, como é que isso apareceu em você? Bom, uma vez que eu aceitei Jesus com 15 anos, eu comecei a ler muito e pesquisar muito. Eu queria aprender. Eu tava com uma sede, assim, insaciável de aprender mais. Então, eu comecei a ler. Teve uma época que eu passei a ler mais de 35 livros por ano. Então, eu lia muito, 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 muito. Gente, ela aceitou Jesus com 15 anos. Ela tem 20 anos. Faz as E contas. as contas aí. Ontem, né? Mas, enfim. E aí, eu comecei a ler muito. E eu comecei a tomar gosto pela leitura. E não só em questão de livros, mas também de conhecimento, de ensinar, de aprender. Então, eu sempre fui muito envolvida nessa área de ensino, né? De pegar a palavra. Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu ensino várias coisas. E antes disso, esse canal era um grupo fechado, assim, com várias meninas, onde eu ensinava sobre a palavra, sobre a vida, a rotina e coisas assim. Então, desde cedo, isso já me atraiu muito. Mas eu comecei a ler vários livros e comecei a gostar da forma como os escritores escrevem. Comecei a entender como era esse mundo da leitura e fiquei fascinada. Então, eu comecei a ler mais e mais. E um dia eu estava numa aula de psicologia minha e Deus me confrontou, eu lembro até hoje. Ele me confrontou dizendo, quando você vai escrever o seu? E quando ele falou isso, eu pensei, como assim quando eu vou escrever o meu? Deus, eu tenho só 18 anos. Eu não vivi muita coisa ainda. O que eu vou escrever? O que eu vou falar, né? E além disso, eu fiquei pensando sobre o que eu vou escrever. Então aí foi uma semente que foi lançada no meu coração sobre escrever um livro. Isso foi em janeiro de 2024. E olha só, Deus falou pra você, quando é que você vai deixar de ser a leitora e você vencer a escritora? Quando é que você deixa de ser a protagonista e vencer a principal? Quando é que você deixa de ser telespectador e agora você vem atuar? Foi isso que Deus te disse, Isabela, deixe de ser telespectadora e venha atuar. Se você falou que você com 15 anos, né, você se aceitou Jesus e se converteu, começou a ler. E eu lembro quando você fez esse canal. Eu queria tanto que você abrisse esse canal público, queria tanto, mas seu canal era fechadinho.
E quem eram as meninas que você ensinava? Então, depois que eu aceitei Jesus, eu era uma adolescente, obviamente. E eu sempre falo, eu fui radical, eu fui da água pro vinho, eu fui de 8 a 80. Então, foi uma transformação muito rápida. Isso gerou muito impacto nas pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu comecei a servir na minha igreja como líder de adolescentes, enquanto eu era uma adolescente. Então, foi meio que um caminho que foi aberto para que outras pessoas pudessem passar. Então, eu tinha pequenos grupos, né, que a gente chama células. Eu cuidava de várias meninas. Então, essas meninas eram geralmente mais novas que eu. Então, eu começava a pastorear elas, né, cuidar delas. Dar um ensinamento aqui, conversar aqui. Eu lembro que toda semana eu tinha um horário, assim, na semana separado para todas as meninas que eu tinha que cuidar. Então, era como se fosse uma sessão de terapia. A gente marcava todo dia. Às vezes ia na minha casa, a gente marcava para ir no café. Mas em todo momento... Às vezes online, às vezes online, na época da pandemia. Então, desde aí eu já tinha esse trabalho de estar com as meninas, né? De cuidar delas, de ensinar, de pastorear. Então, quando eu abri o canal, como a senhora falou, era fechado, eu abri para dar ensinamentos e passar para elas. Mas aí também Deus me confrontou. E aí, vamos deixar essa represa abrir? Vamos passar a água aí para as outras pessoas? Que legal. Então, eu abri. Quais eram as dores que elas mais traziam para você? E que você percebia assim que onde você percebia que você podia ajudá-las? Sim, então, quando a gente fala sobre adolescência, é uma época que é um pouco difícil, acredito que para todas as pessoas, porque é um período de transição. Então, é quando você sai da sua infância para a vida adulta. E não é assim, puf, do nada, agora eu sou adulto. É um processo do qual agora eu sou maduro o suficiente para fazer tal coisa, mas não sou responsável o suficiente para fazer tal coisa. Então, muitas delas... Mas eu acho que eu sou responsável. Mas eu acho que eu sou. E eu quero fazer. Então, muitas delas ficavam nesse... Tá, e agora? O que eu faço? Pra onde eu posso ir? Até onde eu posso ir? E uma crise de identidade muito grande. Quem eu sou? Por que eu tô nesse mundo? E quando começa aquela fase de... Por que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Então, muitas delas tinham essa dificuldade de saber quem elas eram. E o que acontece? Quando você é um adolescente, você busca sempre a aprovação das pessoas ao seu redor. Isso é, assim... Não tem como negar, isso já é estudo, isso é provado. Você busca a aprovação de pessoas ao seu redor. Então, a maior crise, o maior problema que elas me traziam era quem eu sou. O que eu tenho que fazer, eu não sei qual é o meu chamado. E a questão da influência também, né? Porque hoje em dia a gente tem as redes sociais, mas a escola, os amigos, a família, tudo isso influencia e molda caráter. Então, elas tentavam construir um caráter em Cristo, mas às vezes pegando o caráter do mundo, que é muito falho. Então, você falou delas, né? Mas e você? Como é que você descobriu a sua identidade? Como é que foi? De quem você queria aprovação? Então, como eu falei, é uma construção, né? Você sempre, não é da noite no dia, fala assim, pronto, agora eu sei quem sou. Eu sei pra quem eu fui criada, o que eu tenho que fazer. Não é da noite pro dia. Então, é um processo. E eu sempre falo que a gente tem uma diferença entre propósito e chamado. Propósito é aquilo que Deus te chamou para fazer especialmente. Então, se Deus te chamou para cantar, você vai cantar. Mas chamado, todos nós temos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Então, esse é o nosso chamado, é universal. Então, tudo que você fizer vai ser em relação a isso. Então, uma vez que eu entendi meu chamado, que era amar a Deus, eu falei assim, ok, eu vou amar a Deus com tudo que eu tenho. Vou amar com a minha força, eu vou amar com o meu entendimento e tudo que eu puder. Então, eu comecei a servir, eu comecei a me engajar mais na igreja, né? A servir em teatro, eu cantava, eu cuidava das crianças, dos adolescentes, fazia missões, tudo que eu podia, eu me encaixava. Então, aí foi moldando a minha identidade, saber quem eu era e o que Deus queria pra mim, qual era o meu propósito. Então, eu acredito que essa virada de chave, pode-se dizer assim, foi nessa época da pandemia, onde eu entendi, ok, eu não vou esperar uma identidade cair do céu. Eu vou deixar com que Deus construa a identidade em mim. Uau, então, é essa foi fazendo, boa. é enquanto você faz. Não vou esperar uma identidade cair do céu. Vou deixar que Deus construa a identidade em mim. Isso é muito bom. Enquanto você falava, eu fui lembrando de cenas que aconteceram na nossa vida, na nossa casa, quando a gente percebeu essa sua transformação. E você fala que não foi assim, né? Mas pra mim, como mãe, foi assim. Porque... Você sempre foi muito boazinha, sempre foi muito calma, muito mansa, muito educada, obediente. Você sempre foi assim. Mas teve um tempo que você passou a... Eu percebi quando o seu pai ia chamar a sua atenção, alguma coisa, porque íamos dar limites para vocês. Os pais dão limites. Ele dizer um limite, alguma repreensão.
eu via que você engolia o que você queria falar para ele, respirava fundo e obedecia. E eu percebi que isso era uma forma de, como você falava agora, de identidade. Quem eu sou? Eu sou obediente, eu respeito meu pai, eu honro os mais velhos, né? Então, eu lembro uma vez que a gente estava na cozinha, não lembro qual foi o assunto, mas seu pai chegou e te fez uma repreensão, alguma coisa que não era tão pesada assim. E como se você quisesse devolver aquilo, você respirou, engoliu, foi e obedeceu. E depois, muitas outras vezes, eu vi você fazendo isso e muitos outros comportamentos. E achei interessante trazer isso agora, porque às vezes a pessoa pergunta assim, mas como? As pessoas gostam muito de saber como que foi o caminho. Como é o caminho, né? Sim. Então, assim, eu tô aqui, eu não sei quem eu sou, agora eu já sei quem eu sou. Então, existe um caminho, uma trajetória a ser feita. E o que eu contei agora é que no caminho eu vi a sua transformação, eu via você adquirindo comportamentos, que é o como, para ser a pessoa, para se aproximar daquilo que você disse que você era. Então, eu vi isso muito claro. Quais foram os seus maiores desafios, tanto com você, para trazer a sua identidade, quanto com as pessoas que você ajudava? Perfeito. Isso, inclusive, é uma coisa que eu falo no livro. Eu sei, por isso que eu chamei. Exatamente. Porque, como a senhora falou e contou a história sobre a minha vida, a gente tem um processo. Todos vão passar por um processo. Só que quando Deus ele quer criar em você uma identidade, criar em você um propósito, você precisa de uma coisa chamada virtudes, que é o que a Bíblia fala, que é o domínio próprio, que é a mansidão, né? Então, são essas virtudes que eu gosto de pensar que são pedras preciosas que você precisa colecionar na sua vida para que você possa, vamos dizer assim, avançar, né? Mudar de fase, subir de nível. Então, essas virtudes, na Bíblia toda ela fala sobre isso. Então, eu comecei a estudar muito sobre essas virtudes. Como eu poderia colocar isso na minha vida. Sobre a paciência, sobre a mansidão. Fez sentido agora. Então, isso tem tudo a ver, o domínio próprio, né? Porque quando a gente é adolescente, são os hormônios à flor da pele. Tudo é muito novo, tudo é muito diferente. Às vezes, uma palavra é mais pesada do que o normal. Então, eu acredito que a importância, né, da gente ter essas virtudes bem enraizadas no nosso coração é que a gente lembra. Opa, eu não sou dominada pelas minhas emoções. Eu sou dominada por outra coisa. Por Deus, aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, a partir do momento em que eu me posiciono e falo, ok, as minhas emoções podem ir até aqui. Como a gente brinca, né? O sequestro da amígdala, elas podem ir até aqui. Depois daqui, quem manda em mim é Deus. E eu preciso ter esse domínio próprio para aprender a controlar as minhas emoções. Inclusive, eu ensino você a fazer isso no livro. Interessante. Então, agora que você trouxe essa fala, né, dá para perceber claramente que você, então, você teve a sede de conhecer. Primeiro você foi despertar, teve a sede de conhecer. No que você estudava, você percebia o que é mais importante, você trouxe como pedras preciosas para se colecionar, que são as virtudes. Aí você foi e buscou, eu quero a bondade, eu quero a mansidão, quero o domínio próprio. E você começou, então, a perceber quais eram os comportamentos que representavam a bondade. O que representa o domínio próprio. E aí você se moldava para atender aquele comportamento, para trazer a pedra preciosa. Seria isso? Exatamente isso. Por quê? Nós, como seres humanos, a gente tem algo chamado neurônio espelho. Nós aprendemos através dos outros, né? Então, eu aprendo a fazer algo quando eu vejo outra pessoa fazendo. Nada feito por acaso. Não sai uma luz da minha cabeça, aprendi a fazer. Então, é realmente essa mesmo questão... Mesmo que você não perceba. Mesmo que não perceba. É inconsciente. Na maioria das vezes, é sempre inconsciente. Os comportamentos que você tem são repetições de outras pessoas, das pessoas que estão ao seu redor. A gente fala, né, que você é as 5 pessoas mais próximas de você. Porque você repete padrões e comportamentos do ambiente social que você está. Então, é como a senhora disse, né? Eu tive que colecionar essas virtudes, primeiro, aprendendo com outras pessoas. Que é muito importante, porque... você nunca vai conseguir fazer algo grande sozinho. Então, você precisa buscar em outras pessoas que já estão aonde você está. Onde você quer chegar. Onde você quer chegar, para que você possa, de fato, ser aquilo que Deus te chamou para ser. Uau. No livro ela fala que ela vai pedir umas coisinhas comigo, porque eu li o livro, né? E aí quando Comigo também, uai. Com você também. E quando eu comecei a ler, né, eu só vi ela falando do pai dela, da confiança, capítulo 1, pai dela, capítulo 2. Aí eu comecei a aparecer, eu ia ficar brava com ela, já ia mandar essa mensagem, Isabela, cadê eu nesse livro, né? Mas de repente, quando eu comecei a ler e buscar, e perceber que ela buscava no que ela queria, comportamentos ao redor dela. E ela citou algo que eu fazia em casa, né? Que era a questão da
aproveitar o que estava na geladeira, né? De pegar o almoço, fazer ele virar uma janta melhor. E quando eu comecei a ver que ela foi me citando e ela estava se espelhando nos meus atos, eu falei, uau, eu dei certo. Eu percebi que eu dei certo na vida, quando eu vi você esperando nos meus atos. Mas, e se eu não tivesse esses atos? Você também se esperaria nos atos que eu estava tendo. Exatamente. Eu acho muito interessante citar, né, no livro e em qualquer parte da vida, a importância dos nossos pais. A importância das nossas figuras paternas e maternas. Por quê? A gente sempre vai se espelhar e buscar a aprovação deles. Então, se você teve uma infância mais difícil, uma infância, vamos dizer assim, mais fácil, mais leve, isso também vai afetar uma parte da sua identidade. Então, é sempre importante você saber, analisar como você foi criado, né? Quais são os valores que você pegou dos seus pais. Inclusive, no livro, a gente tem uma parte muito especial, onde você vai descrever aquilo que você aprendeu com seu pai, aquilo que você aprendeu com a sua mãe, com a sua figura materna e paterna. Porque você consegue traçar um perfil e saber, ok, daqui que eu peguei isso. Então, o que eu posso pegar de bom daqui e o que foi de ruim, como eu posso tirar? Isabela, você acha que você tem esse entendimento? Porque hoje você faz uma faculdade de psicologia, você estuda a mente, você estuda pensamentos, ou você acha que tem outro caminho para as pessoas terem esse tipo de entendimento que você tem? Bom, eu acredito que sejam as duas coisas, né? Porque são complementos. A faculdade que eu faço, inclusive, a gente trabalha corpo, alma e espírito. Então, é esse trio que anda junto. Um é ligado ao outro. Então, em questão de conhecimento, a gente tem sempre que lembrar o seguinte. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Mas se você não tiver o Espírito Santo para te guiar, vai valer de nada. Discernimento, né? Discernimento. Por quê? Satanás conhece a Bíblia igual eu e você conhecemos. Inclusive, melhor. Porque ele, quando foi tentar Jesus, citava a Bíblia. Então, ele conhece do começo ao fim. Mas a diferença dele para mim e para você é que nós temos o Espírito Santo. Porque ele nos ajuda a entender o que está por trás das linhas. E Satanás não tem isso. Então, o conhecimento ele é necessário, sim. Mas se você não tiver a outra mão, que é o Espírito Santo, para te ajudar, você não vai a lugar nenhum. Certo. Qual que é o nome do seu livro? Então, o nome do meu livro se chama Mulher Virtuosa, Quem a Achará. Que, inclusive, é a primeira frase de Provérbios 31. Olha só. Mulher virtuosa. E o que significa mulher virtuosa no contexto bíblico? No contexto bíblico, a gente vai encontrar na Bíblia várias mulheres que são chamadas de virtuosas, né? Mulheres que impactaram, que deixaram a sua marca no mundo. E quando eu escolhi Provérbios 31 para citar, Provérbios 31 ele é um acróstico. Para quem não sabe, um acróstico são um texto onde a primeira letra sempre vai ser, por exemplo, uma representação. Então, vamos dizer assim, no meu nome Isabela, se eu fosse fazer um acróstico, o I poderia ser inteligente, que é verdade. Então, ele é um acróstico sobre as mulheres. Essa sábia. Então, é um acróstico sobre as mulheres. É um poema que Deus criou, né, para as mulheres, representar as mulheres. E fala sobre a virtude, que como eu falei, quando eu estava buscando ser essa pessoa virtuosa, eu encontrei Mulher Virtuosa, onde você vai praticar essas virtudes que vêm do coração de Deus. Então, foi por isso que eu escolhi essa primeira parte do livro, porque no meio dele a gente vai falar bastante sobre Provérbios 31, mas durante todo o livro eu vou sempre citar mulheres que impactaram, que às vezes a gente pensa, como ela era virtuosa, o porquê ela era virtuosa. E a Bíblia nos conta tudo o que elas faziam, porque a principal característica de uma mulher virtuosa não é sobre o que ela faz, o que ela tem, se ela é bonita, se ela não é bonita. A maior característica dela é o temor ao Senhor. Então, a mulher virtuosa, ela teme ao Senhor. E essa é a diferença dela. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, assim... Que o temor é a mesma coisa que a obediência, né? A obediência, o querer estar perto, né? Às vezes as pessoas confundem temor com medo. Eu tenho medo de Deus. Não, eu tenho medo de não ter Deus na minha vida. Eu falo assim, não é temor, é ter amor. Ter amor. Olha, não, você pode repetir isso? Por favor, repita. Não é temor a Deus, é ter amor a Deus. Exatamente, porque uma coisa leva a outra, né? Porque se você faz algo com amor, se você tem esse amor assim, eu faço com prazer. Eu temo por prazer, eu não temo apenas por medo, porque a gente sabe que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Então, é uma coisa que é ligada à outra. Então, eu temo por prazer, porque eu sei que é bom. É exatamente isso. E eu já li esse Provérbios, né? Na pandemia eu fiz um trabalho com mulheres. Tivemos 21 dias de lives na época. Eu estudava
todo versículo eu trazia alguma coisa contemporânea, associava à minha vida, né? Só que enquanto eu estudava, e nas minhas lives também entravam muitas mulheres me confrontando. Por exemplo, como se a mulher virtuosa fosse impossível de viver no dia de hoje por conta de como o mundo está. Então, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos, era um outro tipo de mundo, tem um mundo diferente agora, outro tipo de costumes, quer dizer, né? Então, como é que você faz hoje para poder trazer o que foi escrito há 2000 anos, um poema por Deus, mas como é que você traz isso para os dias de hoje? Perfeito. Então, o segredo aqui é, toda vez quando você for ler sua Bíblia, você vai sempre olhar o contexto do passado e como você pode aplicar na sua vida atualmente. E foi isso que eu fiz em Provérbios 31. Porque quando a gente pensa numa mulher virtuosa, a gente pensa que é aquela mulher maravilha. Que nunca erra. Dá conta de fazer tudo. É bonita, cheirosa, magra, tudo. Rica, unhas feitas, almoço maravilhoso, os filhos educados, limpos, tudo, né? Tudo. A mulher é perfeita. Mas não é. Por quê? Olha pra você ver. Não é. Mas o que então é? Porque o que acontece? A mulher virtuosa não é sinônimo de perfeição. É sinônimo de graça. Olha, porque é aquilo que Deus pode isso. fazer na vida dela. Peraí. Repete, por favor, isso que você falou agora, que isso é bom, isso é positivo. Vou anotar. A mulher virtuosa não é sinônimo de perfeição, mas é sinônimo de graça. E agora eu vou explicar o porquê. Quando a gente pensa numa mulher virtuosa, a gente pensa que é uma mulher perfeita, que não tem erros. Mas isso é impossível, não existe uma pessoa no mundo sem ser Jesus que não errou. Só que a diferença é, trazendo para o que a gente conversou mais cedo, o temor do Senhor. A mulher consegue ser virtuosa sendo capacitada pelo Espírito Santo porque ela teme, então ela tem graça, ela tem a graça de Deus sobre a vida dela. Então, essa é a diferença. Eu quero. Porque hoje, só pra concluir, hoje a gente pensa assim, a gente tem que ser uma Mulher Maravilha, dar conta de tudo. Mas a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo. Mas o mundo coloca essa pressão sobre as mulheres hoje. Coloca essa pressão sobre as mulheres. E a questão é, a gente tem que imaginar, inclusive eu falo sobre isso no livro, a gente tem que imaginar, são vários pratos que a gente tem, sempre tá gerindo. Né, os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa família, são várias áreas que a gente precisa balancear. Então, como a gente faz isso? Como é que a gente faz esse balanceamento? Como é que a gente faz esse gerenciamento de tempo, de recursos, de pessoas? E é assim pra gente entender qual é a nossa prioridade no momento. Uma vez que a gente entende qual é a nossa prioridade, a gente consegue balancear da melhor forma. Porque uma vez que você tenta balancear tudo ao mesmo tempo, vai tudo cair. Porque fazer tudo meia boca vai dar tudo errado. Inclusive, a gente fala isso sobre a questão de você ser assertivo, não ser apenas intencional, mas ser sacrificial. Porque quando você coloca o nome certo para uma coisa, você vai acertar aquela coisa. Em inglês a gente fala name it right, get it right. Então, se você coloca o nome certo, você vai saber aquilo que você tem que fazer. Na neurociência, a gente fala que quanto mais específico, então, assertivo você der o comando neural, mais o seu cérebro vai engajar naquele movimento. Exatamente. Quanto mais você for genérico, aberto, né, fala de mais coisas, a mente fica perdida de qual ação ela vai fazer. Mas se eu disser, vai ser essa aqui, então, hoje pela manhã eu vou acordar e escovar os dentes. Você já sabe o que fazer, você está dando comando. Você fala assim, hoje eu vou ser higiênico. Ele não sabe para onde ele começa. Exato. Seria isso que você está falando? Exatamente. Porque a gente precisa, né? Nós, seres humanos, a gente precisa... Parece que a gente precisa de uma lista mágica. Precisa de um passo a passo para saber como eu vou mudar. Como eu quero mudar de vida. Exato. Então, o como, ele tá aqui. Só que existe uma diferença. O como, para mim, às vezes não vai ser o mesmo como para você. E o que vai mudar é aquilo da sua mentalidade. Aquilo que você acredita. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu chamado? Então, é por isso essa necessidade de ter uma pessoa do seu lado, que a gente fala, né, chama de discipulador, de mentor. Essa pessoa do seu lado que vai te ajudar a ver o que você não vê. Então, a gente precisa de duas pessoas assim. O Espírito Santo, que vê a imagem completa. Inclusive, a gente fala no meu livro sobre a teoria do quebra-cabeça, que é uma teoria, basicamente, a gente tem um quebra-cabeça gigante, Deus vai te dando pequenas peças, mas às vezes você não sabe como montar. Porque você não sabe ler a caixa, que é o manual. Você não vê a imagem da caixa, né? Você não vê a imagem da caixa. Ela conta, eu li essa parte. Exatamente. Então, você precisa do Espírito Santo para te guiar, te ajudar a ver a imagem completa. Além disso, você precisa de uma pessoa física do seu lado para te ajudar, para te guiar. Às vezes pode ser um psicólogo, pode ser um mentor, pode ser aquela pessoa que você admira, um marido, aquela pessoa que está do seu lado e vai te ajudar e te guiar. Isabela Oliveira, que é minha filha, né? Eu tô só ouvindo aqui. Me diga uma coisa, uma mulher, ela nasce virtuosa ou ela pode se tornar virtuosa? Muito bem. Porque depois vou te falar porque eu fiz essa pergunta. Tá. A mulher, ela se torna virtuosa. Porque
ninguém nasce em perfeição, você se torna. Então é uma busca diária, como Mas eu você falei, nasceu são tão pedras. linda. Não, Como é que eu nasço é isso que eu perfeição? quero chegar. Porque, São pedras assim, que você coleciona, nada cai do céu. São pedras que você coleciona através do seu esforço. Então você precisa colocar a sua mãozinha e fazer acontecer. porque você é convidada, mas você é convidada já tem 20 anos, né? Você é minha filha. Então, tinha ocasiões quando você era criança que eu te repreendia, né, como ela falou no começo. Você engolia seco e obedecia, obediência. Mesmo às vezes eu estando errado na repressão que eu fiz, você se calava. Então, assim, você foi uma criança virtuosa, e se tornou uma mulher virtuosa. Por isso que eu perguntei. Tem mulheres que não teve essa resposta dos pais, se rebelava. E tem mulheres que obedeceram. Então, assim, por isso que eu perguntei. Uma mulher que não é virtuosa, ela pode se tornar virtuosa. Pode Não se é tornar isso? virtuosa, exatamente. Porque, como eu falei, também tem muita questão da personalidade. Cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem seu O temperamento. momento O também de se tornar. E mais uma vez, temperamento não quer dizer que você tem uma resposta, porque eu sou Porque eu desse sou jeito, jeito, não e quer dizer que eu possa pronto, mudar. acabou-se. Pronto, acabou-se. Não é assim. Mas cada um tem seu temperamento. E o Senhor, ele sempre vem falando ao meu coração sobre a questão da obediência. E eu posso dizer, eu era uma criança obediente? Era, mas eu tinha uns momentos também de humana, travessuras. de falha, É, de travessuras. normal. Eu tinha, normal, como qualquer pessoa. Só que aí entra a questão importante. Todas as pessoas vão ser assim, todo mundo tem um lado bom e um lado que é ruim. Então você tem que aprender a melhorar esse E a lado escolher ruim. os lados. E a escolher, porque aí entra o seu caráter. É onde o seu caráter vai ser moldado. É onde quem você é, como você vai agir, a sua primeira reação vai ser moldada. E através desse caráter que você São os vai valores que trabalhando. você vai adquirindo. Que são os valores na que você criação, adquire. na educação. Exatamente, na educação. Então é um processo. Então vamos dizer assim, uma hipótese. Vamos dizer que teve uma mulher que não teve muitas oportunidades, né? Quando era criança, não teve valores bem estabelecidos, não teve um caráter bem formado. Não teve o ambiente Não teve certo um para ambiente poder certo. Não crescer. teve as melhores opções. Existe uma coisa chamada Jesus, o Espírito Santo. É Ele quem transforma. Eu conheço milhares de histórias, várias mulheres que já passaram sobre isso. Mas quando encontraram Jesus, entenderam que a salvação e a mudança está nele. Porque quando a gente fala sobre ser uma mulher virtuosa, não é sobre ser uma mulher perfeita. É sobre ter um coração ligado ao de Jesus. Então não quer dizer que você tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, esse padrão que o mundo coloca. Mas é um coração ligado a Deus. Então, é ter o temor do Senhor. A linha tênue para isso é a decisão. A decisão. Eu vou decidir conhecer a Deus, eu vou Decidir decidir mudar. aceitar e mudar. Exato, porque o que eu sempre falo no livro é o seguinte: se você não é suscetível às mudanças, pode ter certeza que a sua vida vai continuar a Do mesma mesmo coisa, jeito. do mesmo jeito. Se você não aprender a ser resiliente a mudanças, a mudar de estação, às vezes mudar de ambientes, mudar o seu jeito, o seu comportamento, se você não está suscetível a isso, às transformações que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, você vai continuar no mesmo lugar, não vai haver transformação. E a vida vai ser a mesma. É que eu falo, a mudança ela é de dentro para fora. Você tem que abrir o coração para o Espírito Santo entrar. Exato. Ele entrando, ele faz arruma toda a casa, faz toda a mudança dentro do nosso corpo, da nossa Vocês vida, da estão nossa falando alma. sobre decisão, né? Eu me lembro quando eu decidi ser mulher virtuosa. Então, assim, Não era não. No começo, caiu meu nas Deus minhas do mãos, céu. né? Então, eu decidi, eu falei, agora eu Eu quero sofri. ser. E quando eu disse eu quero ser, eu fui muito confrontada pelo Espírito Santo. E eu tive uma amiga, a Jeane, né? Tá lá em Manaus. Eu tive uma amiga que me ajudava muito, me orientando na palavra. Ela não pegava, não, sabe, eu acho que tem que ser Exato. assim. Ela dizia, ó, a palavra de Deus diz isso. Então, ela falou, não sou eu que estou dizendo, você não precisa me ouvir, porque eu sou falha. Ela dizia, eu sou falha, eu sou humana e eu erro, mas a palavra não erra. E ela vinha com a palavra. E a primeira versículo que ela me trouxe, da mulher virtuosa, dizia assim, olha, ela sempre lhe faz o bem, nunca o mal. Não, todos os dias ela lhe faz o bem, nunca o mal, ao seu marido. E às vezes, quando Obrigado, ele, Espírito Santo. a pessoa que você ama, que está mais próximo de você, é quem vai ativar os seus piores comportamentos. É quem você dá liberdade para entrar no seu coração e puxar aquele gatilho. Então, às vezes uma palavra que o Marcelo falava, às vezes sobre meus irmãos, ou às vezes sobre um Mas comportamento tu meu. lembra, você não era obediente, porque mesmo sendo sacerdote, estando errado ou não, É o que eu estou contando, amor. é, É o que eu estou contando. te cortei, Foi. corta Tudo aí. bem.
E mesmo as palavras que ele faz, ó, isso que ele fez agora, em outros tempos, me ativaria um Foi de gatilho propósito. de raiva, gente, de raiva, porque ele me deixou inferior na minha cabeça, né? Não é a intenção dele, mas as crenças que eu tinha, a forma como eu enxerguei o mundo e como eu instalei o meu drive de pensamento, ia dizer que esse comportamento dele era para tirar a autoridade minha, era para me roubar e me colocar num canto menor, era isso que a minha mente pensaria. Então, o que eu vou fazer? Vou me defender. Eu vou lá fazer que não é assim. Eu vou querer falar, não é assim, você está pensando errado. E aí ia-se discussões calorosas, não muito, porque nós éramos mais contidos, né? Mas machucavam um ao outro. Então, quando eu decidi ser mulher virtuosa, ela lhe faz o bem, nunca o mal, eu falei, meu Deus, agora é a hora. Então, Agora para a mulher ser virtuosa, o marido também tem que ser virtuoso, Sim. porque senão não adianta. Exato. não, mas deixa eu só concluir, que eu quero dar uma ajuda para as mulheres que estão lá, para elas entenderem o que foi que eu fiz. Tá, ajuda as mulheres então. Eu quero dar como eu quero ajudar os homens, o que eu fiz também, porque eu Isso tentei aí devolver. é outra Eu história, em devolvi outra conversa. A gente vai ter outros podcasts pra isso também. Com Elias. Pode ser? E o que eu fiz? Eu decidi que seria assim, então eu comecei a ter comportamento de fazer café da manhã, de dobrar a roupa dele melhor, de quando ele falar, eu respirava fundo, tudo que eu ia falar eu engolia. Só que aquilo começou a me fazer mal, porque eu comecei a engolir, é como se eu estivesse fazendo uma engolindo sapo. Então ainda voltava os pensamentos antigos. Aí o que eu fiz? Eu comprei um caderno e eu comecei a escrever para Deus o que eu queria falar para ele. Então, eu no caderno, eu falava, por que você fez isso? Estou muito chateada com isso. Eu falava, Deus, eu estou chateada porque o Marcelo fez isso, porque o Marcelo fez aquilo. E ficava 3, 4 páginas naquele caderno. De medo dele pegar e achar e depois me dar mal, eu ia abrir a torneira do tanque lá em casa, eu pegava essas folhas e eu dissolvia entregando aquela dor. Eu falei, eu estou te entregando essa dor. E cura o meu caráter nisso. Então, o que eu falo que isso me ajudou muito? Eu fiz isso muitas vezes, incontáveis vezes. Às vezes eu estava no carro, ele falava alguma coisa, eu respirava fundo, ele, vai me responder não? Vai falar não? Dizia pra mim, né? Você tá engolindo, né? Eu ficava calada, estou engolindo, o Espírito Santo, e começava a orar. E isso me fez conseguir a fazer o bem para ele. Porque uma mulher, ninguém vai fazer bem ao outro, nem só pro maridão. Quando você confrontar o outro no momento de raiva. Quando você não se colocar no lugar do outro. Mas por que ele está sentindo isso de mim? Por que veio essa fala dele? Quando eu não tiver a empatia, porque eu também não tinha empatia. Sim. Então, quando eu tive esse comportamento, que é uma prática, uma estratégia, né? Boas práticas, o que eu fiz? Quando vinha algo, eu escrevia, colocava como se fosse para Deus, ia na torneira e dissolvia. E fiz isso muitas vezes. Isso foi acalmando meu coração. E hoje eu consigo, assim, ele mudou 100%, eu mudei 100%? Não, a gente ainda tem nossos pecadinhos lá dentro. Nós mudamos 70%. Teve mudança assim, senão sim, a gente não... Mas ainda quando fala alguma coisa que eu ainda respiro já agora, não consigo usar mais do papel. Já vai direto, não desce. Não, daqui não passa. Sim. É daqui para fora. Não chega ao meu coração, o coração está aqui. Então, a Bíblia fala, seja o coração, vosso guia. Seja o coração, fonte de vida e de morte. Se eu pegasse aquela ofensa e deixasse vir ao coração, aquilo me inflamaria. Aquilo me deixaria dias e dias pensando mal. E me inflamou, qualquer outra coisa que viesse, ia aumentando aquela inflamação. Quando eu decidi, daqui não passa, não chega ao coração. Então, eu pegava, mas eu não engolia. Estava na minha boca, eu voltava para fora, escrevia e entregava para Deus. Sim, isso sobre a decisão é muito importante, porque muitas mulheres não sabem algo bem consciente. Mas a mulher tem o poder de transformar a casa dela, um ambiente emocional. O que você falava para mim quando eu estava em casa? Que o ambiente era transformado por você. Quando estava de mau humor, tudo ficava Você falava que eu era o tempero do lar. Tempero do lar. Exato. A mulher, ela é o tempero do lar. Ela dá a leveza do ambiente. Exatamente. É a função, a principal função, o papel da mulher. E aí eu falava assim, eu tô de TPM hoje e tal. Aí ele falava, mas o que você acordou virada, né? Que tinha dias bons e dias não bons. E aí ele começou a me chamar em amor. E chamar em amor não é falar assim, queridinha, né? Ele falava, não, Isabel, do jeito que você acorda, você me leva. Eu tô bem, você me leva por ruim. Ele de novo vinha a frase, ela sempre faz o bem, nunca o mal. E aí não tinha TPM, mas, gente, eu sarei da TPM. Eu sarei da TPM quando ele me trouxe essa fala, você é o tempero do lar. Então não tem hormônio que fosse estragar o meu lar, porque o meu objetivo qual era? Exatamente. A virtude. E o lar é um lugar sagrado, né? O lugar é um ambiente que tem que ser leve. Para poder você recompor as tuas energias. Então, ali, se for uma guerra ali, né, uma briga constante, o que transforma ali o lar e a família e os filhos? Eu posso fazer uma pergunta para você sobre o livro, né? Sim. O Marcelo falou de lar, falou de filhos, então quero falar sobre papéis, o homem e a mulher.
E durante muito tempo, nós dois confundimos esse papel, como ele falou. Se não tinha um homem que fosse forte, não tinha uma mulher virtuosa. E nós confundimos papéis, tivemos problemas por isso. E muitas famílias têm problemas por isso. Papéis invertidos. O que o seu livro fala sobre, assim... Porque hoje é uma coisa muito fala sobre o papel de homem e mulher. O que o seu livro fala sobre o papel do homem e da mulher? Perfeito. Isso é um tema que está sendo, né, bem alto ultimamente, qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. E quando eu estava escrevendo sobre esse livro, né, Deus me deu essa visão de escrever sobre Provérbios 31, eu estava vendo muitas mulheres entrando nessa onda agora da feminilidade, né? Agora eu preciso achar meu lado feminino, preciso saber qual é o meu lado feminino, empoderamento. E é uma coisa muito louca porque quando você fala sobre identidade, a gente tem dois extremos. Ou o extremo da supervalorização ou da baixa valorização. Então, quando você anda nesses extremos, é muito ruim, porque você acaba se perdendo em quem você é. E quando eu digo extremo, por exemplo, vamos falar agora do tópico feminilidade. Saúde. Quando a gente fala muito sobre a questão da feminilidade, agora as pessoas pensam assim, ser feminina é eu só usar rosa e sair andando por aí, catando flores no campo usando vestido. E agora ser homem é eu pegar um machado e cortar a lenha. Ok, existem coisas que sim, são características, né? representam. Porém, as pessoas estão mais uma vez se iludindo no raso, no superficial. Porque se você continuar fazendo só isso, vou catar flores, agora minha vida é rosa, não vai durar porque não mudou a sua raiz, só mudou as folhas, só mudou as flores, mas não mudou a raiz. E aí quando vir a primeira onda, já não vai ser mais a mesma coisa. Então eu acho muito importante falar sobre isso, porque hoje em dia a gente tem falado muito sobre qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, o que eles têm que fazer, mas não o que eles têm que ser. Quem eles são. Olha que interessante, que ele tem que fazer, mas não o que tem que ser. Exato. Então, o fazer está na superfície, seria assim. E o ser seria a raiz. Exatamente, o ser. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu funções, é claro, mas ele falou quem eles eram, né? A mulher era auxiliadora e o homem, ele estava lá para prover, ele estava lá para ir atrás. Eles tinham uma conexão com Deus. Todos os dias, no final da tarde, Deus ia lá falar com eles. Então, quem que eles eram para Deus? Eles eram amigos de Deus. Eles eram pessoas que conversavam com Deus, tinham intimidade. Eles estavam na mesa de Deus. Então, o homem e a mulher, que são virtuosos, vamos dizer assim, os dois, eles são pessoas que estão na mesa de Deus. Eles estão andando com Deus. Então, não é sobre o que você faz, não é sobre você usar rosa, sobre você... Inclusive, eu amo rosa, eu gosto de flores, mas o Senhor falou comigo sobre isso. E essa foi a intenção de eu ter feito o livro desse jeito também, porque a gente está muito pensando sobre isso, é algo que está sendo muito comentado, mas superficialmente, não entrando na raiz de verdade. Se não mudar a raiz, não vai ter mudança, não vai ter transformação. No seu livro, você dá dicas de como a pessoa pode mudar a raiz? Claro, com certeza. Dou várias dicas, inclusive em cada capítulo. Para quem ainda não leu, mas vai ler. Não deu para ler, né? Não deu para ler, não sei hoje, mas vai ler. Cada capítulo eu falo sobre uma frase que tem em Provérbios 31 e outros textos bíblicos. Em cada parte eu trago como era naquela época e como você tem que viver hoje. Porque, por exemplo, tem um texto que eu acho muito legal que fala bem assim: antes das suas empregadas acordarem, ela já está de pé. Eu também acho legal esse. Esse texto eu acho muito legal, porque quando eu li a primeira vez eu falei, meu Deus, me lasquei. Me lasquei. Eu não gosto de acordar cedo e Deus tá falando brava. Como assim, eu tô empregada, eu vou levantar primeiro que ela? Exatamente. E aí, como é que a gente aplica isso na nossa vida real? Como é que a gente aplica? Traduz, então. Vou traduzir. Vou dar aqui um spoiler, um gostinho do livro. Então, quando eu tava estudando sobre isso e tentando aprender, é claro, vai ter dias que nem sempre você vai acordar cedo. Existem dias e dias. Mas a questão do acordar cedo não é pelo fazer, é por ser. Porque quando você acorda mais cedo, você pode sentir que quando você acorda mais cedo, a casa tá silenciosa, tá vazia. As pessoas vão estar dormindo. Você vai ver a luz do sol batendo na sua casa, vai estar um silêncio, vai estar uma paz. E é nesses momentos em que você vai se conectar com Deus. Porque vai estar só você e Ele. Então você pode conversar, você pode andar, você pode fazer o que você quiser. Então existe essa leveza em acordar mais cedo, onde o mundo para só pra você. Onde Deus, parece que Ele para o momento dele só pra você. E inclusive, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, agora eu tenho que acordar cedo todo dia. Depois de um tempo, eu comecei a criar gosto por acordar mais cedo. Eu queria mudar a minha rotina pra acordar mais cedo. Porque você pode pensar assim, mas eu sou uma pessoa noturna.
Não, meu bem, Não, não a ciência existem comprova pessoas que não noturnas. é assim, não. A ciência comprova. Existe um hormônio na sua cabeça que faz que quando você vê à noite, quando você vê o dia, você vai dormir ou vai acordar, a melatonina. Então, você foi preparado para dormir à noite e viver de dia. E esse negócio de ser noturno é atual, é de 200 anos para cá. Exato. E não é normal, não é natural. O cortisol que é liberado pela manhã para você acordar, ele tem um horário no seu corpo para ser liberado, né? Então é muito natural que você vai, das 7, 7 e meia, ele vai estar liberado para você levantar. Você falando agora, eu me lembrei que quando eu cheguei nesse versículo, que eu fui um a um, eu cheguei nesse e falei, meu Deus, ele lascou para mim, como você falou aí agora, né? Só que eu comecei a experimentar, a levantar antes de todos vocês lá em casa. E eu ia para a janela, via o sol nascer, e eu me conectava com Deus. Você contando agora, exatamente o que eu fazia, eu me conectava com Deus. Eu trazia a paz necessária para aquele dia. Aí eu ia fazer café da manhã orando, louvando a Deus, ouvindo podcast na época, ouvindo pregação, me alimentando primeiro para alimentar o da próximo. palavra, para alimentar quem? A minha prioridade, a minha casa, família. O tempero, e não só a sua casa, o seu trabalho. O dia. Tudo, o seu dia. Porque a mulher, ela é assim, o homem pode ser provedor, mas a mulher, ela é como se fosse um nutriente. Ela acolhe o ambiente, ela traz a emoção para o ambiente. Então, se a minha emoção tá ruim, eu vou trazer. Então, às vezes eu até acordava não tão alegre, mas quando eu fazia esse momento de parar, de contemplar o sol, que era um louvor, louvor quer dizer, uma adoração a Deus, eu trazia para minha casa, para minha casa aqui primeiro, a paz, trazia para minha casa então, o amor, a gratidão. A mulher vê o primeiro milagre do dia, ela é contemplativa, que é o amanhecer. Ela é contemplativa. E até hoje eu falo, eu amo levantar mais cedo e fazer o café. E muitas mulheres, muitos homens não acordam, então é o primeiro milagre do dia, é o acordar. Exatamente. Eu amo fazer o café e trazer essa emoção para dentro da minha casa. Eu amo que você faça o café também, tá? Obrigado, Senhor, Espírito Santo. Mas assim, é uma coisa que às vezes o Marcelo quer fazer, mas não tira isso de mim, não. É igual ir ao supermercado. Lembra que eu gosto muito de ir? Às vezes você, não, deixa que eu vou, me dá a lista que eu vou. O meu marido, ele é muito ajudador, ele é muito companheiro, né? Cooperador. Ele é muito cooperador. Ele fala assim, deixa que eu vou no mercado, você tá apertada. Eu falei, Marcelo, não tira esse prazer de mim, não. Que eu penso que eu tô que nem aquele navio mercante, que tem no livro, e que vai longe para buscar, de longe traz alimentos. Eu sou um navio mercante, eu vou buscar alimento de longe. Tudo bem que eu vou no supermercado, é tão longe assim. Mas assim, é muito agradável escolher o que minha família vai comer. Inclusive, falando sobre o navio mercante, a gente também tem esse capítulo no livro que é muito legal. Porque no livro inteiro, eu vou sempre estar falando sobre como você pode levar a sua vida com leveza em tudo que você fizer, da forma que você fizer. O navio mercante, ele traz de longe. Então, a mulher virtuosa, ela vai atrás, ela vai fora para buscar trazer para casa dela. Vai pesquisar o que é orgânico, o que tá saudável para a família, o que deve comer, o que o glúten faz. Ela vai atrás. E outra coisa muito legal é que o navio mercante, ele consegue aguentar de 15 a 20 mil toneladas. Ou seja, ela consegue ter informações, ela é forte, ela não é uma mulher fraca. A gente pensa assim, uma mulher virtuosa. E não é só a força muscular, tô falando de força mesmo, força emocional, né? Emocional, exato. Então ela precisa de... E ainda, outra coisa que é muito interessante, que a gente fala no livro, o navio mercante, ele escolhe o cais que ele quer parar. Ele sabe aonde ele quer buscar conhecimento. Ele escolhe qual porto que ele vai atracar. Exato. Uau. E também escolhe a rota no mar que ele pode passar. Se ele vê uma tempestade, ele pode evitar. Exato. A gente fala muito sobre como andar em mares que são turbulentos e mares que são calmos. Porque todo mundo vai ter um mar turbulento na vida e um mar calmo. Então, como você navega desse jeito nos dias atuais com uma mulher virtuosa? No seu livro dá essa dica também? Dá sim. Gente, esse livro é bom, eu acho dá que... sim. Inclusive, eu vou pegar. E serve para homem também? É bom que homens leiam também, se você quiser presentear a sua esposa e você ler, pra você entender o que é uma mulher virtuosa. Porque existem muitos homens, primeiro, que são solteiros e que buscam uma mulher virtuosa, mas ainda não são um príncipe, um homem virtuoso. Então aprenda o que ele é quer antes. Virtuosa, mas ele também não é um virtuoso. Não é um virtuoso. E vice-versa. Então existem os dois motivos. E se você é um homem casado, você pode ajudar a sua mulher a ser virtuosa. Uau. Você pode auxiliá-la também a ser virtuosa, através das suas falas, do seu comportamento. Mas o que eu quero falar também com o livro é o seguinte: esse livro aqui não é mais um livro sobre feminilidade e nem um devocional simples sobre ser mulher. É aquilo que a gente está falando o tempo todo. É o livro que a gente vai estudar milimetricamente a Bíblia e cada versículo falado, para saber o que Deus fala sobre a mulher, quem ela tem que ser, quem ela foi chamada para ser, não apenas o que ela foi chamada para fazer. Então, em cada momento você vai encontrar essa parte de como eu posso mudar, o que eu tenho que fazer, qual é a diferença. E é muito importante para que tanto a mulher, e se o homem quiser ler também, o homem lê para saber o que é ser uma mulher virtuosa.
Você estava falando de virtudes, né? De mulher virtuosa. E claro que todas as pessoas, eu tenho certeza disso, desejam bem para si. As pessoas querem ser felizes, as pessoas querem estar mais saudáveis, querem ser mais bonitas. Então, assim, as pessoas querem, principalmente mulheres, querem o bem. Eu me lembro quando eu comecei a querer virtuoso, e aí a minha amiga também falou assim, olha, como é que... Me descreve que é mais virtuosa. Eu fui colocando tudo que eu lia, não. E cada versículo, ela fala, pega a característica do versículo, eu trazia. Então, isso. Agora, olha para você. O quanto você já tem disso. Então, verdadeiramente, quando eu olhei pro espelho na minha frente, eu falei, meu Deus, eu tô muito longe de ser tudo isso que ela quer. Só coloquei isso como uma meta. Eu quero ser o que tá aqui. Eu vou buscar me aprimorar. E eu precisava, assim, sozinha, como você falou, sozinha a gente não vai. Eu precisava, primeiro, de Cristo junto comigo, Espírito Santo. Depois de uma amiga, uma auxiliadora, uma discipuladora, alguém me ajudando, me exortando. Mas também ele me ajudou muito. O meu marido me ajudou muito, me exortando, me amando. E quando a mulher não tem isso? Como é que ela pode fazer? Quando ela não tem um marido que está disposto a ajudar ela a chegar nesse ponto, e ele também vai chegando, porque a minha mudança provocou mudança nele. Exato. E a dele provocou mudança em mim. Então, não foi eu sozinha, ele não estava pronto. Nós somos no caminho nos aperfeiçoando. Exato. Mas quando ela não tem, quando ela está sozinha, como é que faz? Como eu falei, a virtude são pedras colecionáveis. Então, nesse livro você vai sempre ser uma autoanálise. Você vai começar primeiro por você. Porque não existe nenhuma mudança no próximo. Tô casada, meu marido não é assim. Não quero saber do seu ambiente, eu quero saber sobre você. Primeiro você. Você precisa mudar. Mas eu falei, porque não sabe o que ele fez, ele é assim, ele sabe que ele é grosseiro. Não adianta, porque quando você não consegue mudar você mesma, ninguém ao seu redor vai mudar, o próximo não muda. Porque se você não se enxerga os seus pontos fracos, como é que você quer mudar o ponto fraco de alguém? Se você não sabe os seus. Agora, se o próximo não mudar, alguma coisa está errada. Exatamente. Então você não mudou. Exato. Não, pode ser os dois, porque o que acontece? A Bíblia fala sobre andar em julgo desigual, né? Então, entrando aqui em outra área. Quando você muda, as pessoas ao seu redor vão mudar e vão perceber a diferença em você. E como eu falei, não é da noite pro dia. Agora que passou um dia que eu decidi ser mulher virtuosa... Hoje eu fiz o comportamento certinho, fiz tudo bonitinho. Não, porque isso é exatamente o que eu falo no livro. Você nunca vai ser virtuosa fazendo checklist. Pim, pim, pim. Não é assim. Porque não são fazeres, não são apenas coisas que você faz, é quem você é. Então é uma construção. Porque ela acabou de falar, não é o que você faz, é quem você é. Exatamente. Mas quem você é te leva a fazer. Aí o próximo joga a responsabilidade para ele, a decisão dele de querer mudar ou não. Exatamente. Aí Isso é outra história completamente diferente. Então, a gente sempre quer mudar muito. Ah, mas e o outro? Para de apontar o dedo para outra pessoa e começa por você. Mude primeiro. Não adianta. Não tem para onde fugir. Na vida não há atalhos. Começa por você. Eu falo isso muito para as pessoas com quem eu tenho contato, com minhas clientes, né? Que vêm falar, mas eu quero... Porque a gente tem uma vida muito boa e o seu pai, né? Graças a Deus. Então, muitas pessoas vêm me contactar pela vida que eu levo com ele. Não sabendo que não foi sempre assim, né? Mas graças a Deus tem sido sempre, vai ser sempre assim. A gente vive as delícias do casamento. Porém, eu falo para as pessoas, mesma coisa que você falou agora, foca em ser esposa. Não foca, você não é marido, você não é esposo, você não é homem. Então, foque em ser a melhor esposa que você pode ser. Busque todos os dias aprimorar, lapidar, como você falou, vou pegar isso para mim agora. Busque colecionar pedras preciosas, seja uma pedra preciosa, para que você tenha ao seu lado alguém do mesmo calibre. Exato. E como você falou, julgo desigual, o que eu creio? Eu não creio que o Deus que eu amo, o Deus que eu sigo, o Deus ao qual eu me apego, o Deus ao qual eu temo, vai permitir que ao meu lado tenha alguém que não seja tão valioso quanto eu. Sim, e no nosso livro aqui, a gente fala sobre, primeiro, para as mulheres jovens que ainda estão à procura, né, de um amor, de um príncipe. Basicamente, é você lembrar o seguinte, uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis, é que você precisa estar tão bem escondido em Deus para que um homem de Deus possa te achar. É isso. Então você vai aprender a ser uma mulher virtuosa. Fala de novo isso aí. Vai, você precisa? Então o C.S. Lewis diz que você precisa estar tão escondido em Deus para que um homem de Deus possa te achar. Então para você que ainda é solteira, esse livro é importante. Mas como a gente falou, para você que já está casada ou que já está no relacionamento, saiba que você também pode mudar. É a questão da decisão. Você pode se esconder em Deus. Você pode se esconder em Deus. Então é aquilo, no final, quando a gente chegar lá no céu, cada conta vai ser prestada individualmente pelaquilo que você fez. Então, cada vez que você apontar para o próximo, lembra que são 3 dedos voltando para você. Pense em você primeiro. Então, quando eu escrevia as minhas queixas, né, minhas dores, eu estava me escondendo em Deus. Porque eu escrevia para Ele, só Ele via e só Ele dissolvia. Isso é se esconder em Deus. Exatamente.
E é essa a importância Eu de não você... contava pra ninguém, nem pra minha amiga. Eu falei, não tem mais o que falar pras pessoas. É eu e Deus. Exato, porque às vezes, é claro, a gente precisa dessa pessoa. Eu, estudando psicologia, eu percebo o quanto é importante você ter uma pessoa do seu lado pra te ouvir, pra te escutar, pra te guiar. É muito importante. Mas existem coisas que não adianta você falar pra ninguém. Só Deus vai entender. Só Deus conhece seu coração. Só Deus consegue ver aquilo que tá escondido que nem você sabe ainda. Você tenta botar pra fora, mas você não consegue. Então é importante que você tenha esse momento a sós com Deus, que só Ele pode ver. E, obviamente, ter uma pessoa ao seu lado pra te ajudar. Uma amiga, uma mãe, uma discipuladora, alguém que esteja do seu lado pra te marido, acompanhar. esposo. Isabela, o que você diria para mulheres que se sentem perdidas, insuficientes ou distantes de Deus? Bom, o que eu diria é, sempre há caminho de volta. Não importa o quão longe você esteja, sempre tem como voltar, né? Então, é importante você lembrar que, primeiro, você não tá sozinha. Uma vez que você decide mudar, uma vez que você decide virar a sua rota, mudar o seu percurso, sempre vai ter alguém ao seu lado que vai te auxiliar e vai te ajudar. Só precisa abrir os seus olhos e ver e procurar quem é essa pessoa. Então, às vezes pode parecer muito difícil, muito escuro sair desse buraco que nós mesmos criamos. A verdade é essa, nós mesmos criamos os nossos próprios buracos. Então, às vezes é impossível sair de lá. Mas é você lembrar, nenhum lugar é tão fundo o suficiente, longe, distante, que Deus não pode te encontrar. Ele sempre vai estar esperando por você dar o seu primeiro passo. E uma vez que você dá o seu primeiro passo, Ele sempre vai colocar o chão. Então, a dica que eu dou de ouro é, primeiro, saiba que existe como voltar. E tem caminhos de volta. A questão é, você decide se você quer voltar ou não. Então, a responsabilidade sempre vai ficar com você. E responsabilidade não significa peso. É uma coisa diferente da outra. Porque quando você toma uma decisão de forma leve, uma decisão aonde você sabe que aqui vai haver mudança, isso não vai ser um peso. Porque a gente pensa assim, É libertar. é o libertador. A gente pensa assim, a responsabilidade está sobre mim. Meu Deus. Então, se tá sobre mim, já era. Mas você tem que lembrar, perfeição e graça são coisas diferentes. Uma vez que você entra com a graça, existe salvação e existe mudança. Você falou sobre peso, né? O peso tem quando eu tô buscando perfeição pelos meus próprios caminhos. Exatamente. Quando eu entrego a Deus, Deus me ajuda a mudar, me dá transformação, agora eu tenho a graça. Então vai ser mais leve por conta da graça, não por conta de mais nada. Só que ainda assim tem mulheres que são muito pesadas, buscando de fato essa perfeição, buscando essa inteireza, né? Como nós falamos um pouco mais cedo sobre ser Mulher Maravilha. O quanto que isso o quanto que isso afeta o relacionamento dessa mulher que busca a perfeição, como é que isso afeta a relação dela com Deus? Afeta demais. Porque a gente tem que lembrar sempre o seguinte, o pecado que entrou no Jardim do Éden, que foi o começo de tudo, foi o orgulho. Então, o orgulho, ele é um abismo que separa você e Deus. Então, uma vez que você quer ser a Mulher Maravilha, você quer essa perfeição, você quer esse lugar que não existe, que é irreal, você entra no orgulho. E o orgulho, ele tem dois lados. A gente pensa que o orgulho é só aquela pessoa que é nariz empinado, que não precisa de ajuda de ninguém. Mas esse também, é o vaidoso, né? Esse é o vaidoso. Mas também tem um orgulho que é autodepressivo. Que é o orgulho que não, eu não mereço, eu não posso, Deus não tá comigo. Isso também é uma forma de orgulho. Vitimização é orgulho. Vitimização é orgulho. Então a gente fala sobre esses dois extremos. Por quê? Deus, ele criou em mim, você, em todas nós, um jardim. Um jardim que ele criou, que ele tem acesso. Porém, ele te dá a chave. A chave que é onde você decide quem entra, quem sai, quem pode ficar lá, o que vai acontecer nesse jardim. Então, ele te dá essa chave e você tem o poder de escolher o que você quer fazer com isso. E muitas vezes, o que acontece? Nós entramos com esse orgulho, tipo assim, o jardim é meu, eu tranco a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Eu abro para quem eu quiser. Eu abro para quem eu quiser, o jardim é meu, eu faço o que eu quiser. Só que a gente tem que lembrar que existe prestação de contas também. E para quem não sabe que tem um jardim em si, para quem não sabe que tem uma chave, para quem ignora tudo isso? Para quem ignora tudo isso, é aquilo que a gente falou, é a questão do orgulho. E uma vez que você não consegue abrir os seus olhos para a mudança, e eu falo isso muito sério, porque às vezes a gente pensa, mas a pessoa não tá vendo, ela não consegue. Todos conseguem. Não tem uma pessoa no mundo que não consegue acessar Deus. Só basta ela querer. Uma coisa que eu gosto muito de decisão é uma pintura que Michelangelo fez, que está inclusive na Capela Sistina, que é o Adão encontrando Deus. Se você for analisar, o dedo dele está perfeitamente na posição que, se ele levantar, ele toca Deus. Mas é uma decisão dele.
Então não tem como falar, eu tô perdida num ponto que ninguém pode me ajudar. Você entra no orgulho. E uma vez que você entra no orgulho, você não vai conseguir sair. Nesse ponto, a pessoa entra na vitimização, Na né? Ninguém me vitimização, ajuda e ninguém tal. me ajuda. E ela tá esperando que alguém chegue lá, pegue ela no colo, traga e faça por ela. Porque ela não se sente mais capaz de fazer. Então, ela não sabe nem quem ela é. Exato. Porque se eu sei que eu sou em Cristo, eu sou mais que vencedor. Exato. E eu trago muito essa frase para mim quando eu tô com alguma dificuldade, porque a gente tem dificuldades, né? Então eu digo assim, em Cristo eu sou mais que vencedor. O que eu posso fazer agora para essa vitória? Então eu começo a ver perguntas. Mas eu me lembro de um tempo que eu não tinha esses pensamentos. Eu não tinha esses movimentos de buscar a Deus. Eu simplesmente estava sentada, chorando. Lembro uma vez que eu estava na minha casa. Estava na minha casa sozinha, lá em Franca, chorando. Eu tinha um cachorro, chamava Pluto, o cachorro. E ele lambia minhas lágrimas. E eu pensava assim, nossa, só o cachorro me ama. E esse pensamento me confortava. Exato, mas olha que loucura. Olha onde... pensar que só o cachorro me amava e me confortava. Exato. Olha onde eu estava. Exatamente. Olha onde você estava. Olha o ambiente que você se colocou. Eu me coloquei, ninguém me empurrou para aquele quartinho, eu chorando. Exato. Eu me lembro da cena assim muito forte. E eu lá, eu nunca te contei isso, né? Já te contei do cachorro nas minhas lágrimas, né? Então, assim, o cachorro me amava. Só o cachorro me amava. Eu senti pena do Pluto. E assim, ironicamente, isso soa muito triste. Na verdade, é triste. É uma triste. dor. E é uma dor muito forte. Exato. E muitas pessoas com essa dor assim, levam a pessoa ao suicídio. Exato. Porque eu tinha pensamentos suicidas na época. Tinha muitos pensamentos suicidas na época. Porque eu pensava assim... mas o meu pensamento suicida, na verdade, não era que eu queria morrer, porque eu queria me livrar do problema. Era tanta dor que eu não queria mais sentir. Como ninguém me ajudava, ninguém mudava, porque eu queria que a pessoa mudasse, ninguém mudava por mim, né? E eu não conseguia como mudar, o que eu achava melhor? Então, é melhor eu parar de viver. Sim. E se eu parar de viver, as pessoas vão me amar. Isso é um pensamento muito ruim. E que às vezes eu encontro pessoas no meu caminho hoje que vêm com esses pensamentos. Mas eu tive a graça, né? E foi uma graça de Deus mesmo. Deus me... eu lembro que eu chorava, né? Deus me ajuda, mas assim, eu nem achava que ele ia ajudar. De verdade, eu falava, mas eu não achava que ele viesse me ajudar. Eu falava porque soava mais como naquele momento que tinha que ser feito. Só que Deus me ajudou. Deus me salvou, Deus me tirou daquele local. Deus me traz muito da memória de coisas que eu já senti, de pensamentos que eu já tive. E eu sei que Ele me traz não como uma acusação, porque eu já pedi perdão, já fui perdoada. Mas Ele me traz para que eu possa entender que ainda tem pessoas assim, passando por esse tipo de pensamentos e que precisam das nossas mãos. E esse livro que está na sua mão aí é uma mão. E eu queria que você dissesse para as pessoas que têm pensamentos suicidas como eu já tive, que pensamentos de depreciação, eu não sou boa o suficiente, ninguém vai me amar, eu não consigo fazer isso. As pessoas se veem impotentes, incapazes, porque elas não sabem quem são. Onde que elas podem achar essa ajuda aí? Onde é que está esse livro? Bom, então como vocês sabem, a gente lançou esse livro hoje, é inédito. Primeira mão. E tá saindo aqui. Depois de um ano e meio, o livro ficou pronto, né? Depois de tanto trabalho, eu fiz, assim, praticamente tudo, de capa, diagramação, todas as coisas. E o acesso a esse livro é muito simples. É simplesmente clicar, vocês vão deixar aqui, no link da minha bio no Instagram e no nosso site, que se chama Avive Store. Então, Avive significa primavera em hebraico, então é um site que a gente tem. Você tem um site? Não conte sobre o nosso site aqui, eu vou deixar seu site aqui embaixo. Sim, deixa o link do site aqui. O nome desse site chama Avive, né? E Avive, para quem não sabe, é primavera em hebraico, que é exatamente esse o ponto que Deus ministrou no meu coração. É trazer a primavera na vida das pessoas. É voltar a essa estação, porque todos nós temos estações. A gente tem o inverno, a gente tem o verão, das flores, a gente tem o outono. Só que bonita. A primavera é a estação das flores, é a estação bonita, a estação onde tem calor, mas ao mesmo tempo você não derrete no verão. Então a primavera é uma estação muito importante nas nossas vidas. Porém, às vezes, para chegar nela, a gente precisa passar por quem? Pelo inverno. Pelo inverno, pelo outono. Precisa passar por todas. Por todas as opções, todas as estações. Todas são importantes. Todas são importantes, Todas são importantes. Talvez, você falando isso agora, eu me lembrei da cena, né? Eu chorando com o cachorro nas minhas lágrimas. Eu não tinha um livro como esse nas minhas mãos. Eu não conseguia nem ler a Bíblia, eu achava muito difícil. As linguagens que eu tinha eram versões muito rebuscadas, as palavras. E eu não tinha um livro desse nas minhas mãos. Se eu tivesse, ele seria uma ajuda. Que bom.
Ele sendo uma ajuda. Então, eu digo para você que está aí do outro lado, que precisa de uma ajuda, que quer, de fato, viver um tempo de luz, um tempo de leveza, um tempo de produtividade, um tempo de frutificação, de ver filhos crescendo forte, filhos saudáveis, de ver o seu casamento forte, um casamento de amor, um casamento de respeito, um casamento de cumplicidade. Essa é uma boa ajuda que você pode ter. Não é isso? Exato. Inclusive, esse Eu aqui... falo porque eu já li, Eu quero tá? autografado. Eu li. Autografado, Olha, já edição vendeu pra especial. gente. Ver o livro vai Vai pra ser Uau! Uau! Nossa, primeiro livro, olha aqui, amor. E vai ser Até o autógrafo. Olha, lê aí, amor, você consegue? E o meu autógrafo, ele é de letra de médico, gente. Para Marcelo Isabel, que Deus sempre seja sua força e fortaleza. É difícil ler, Com minha amor. letra. Com amor, Isabela Oliveira Neves. 12/6/2025. Uau, Mulher virtuosa, quem a achará? Que orgulho, Isabela. Ai, que Que fofo. orgulho de saber quem você se tornou. O maior patrimônio de um pai e de uma mãe é saber o que os filhos se tornaram. Tá? Eu tenho muito orgulho de você. Ah, te amo. Eu também. Quem E, achará? na realidade, eu tenho participação nesse livro, porque eu... Você me fez, né? eu Então te tá fiz. pronto. Então, já é. olha só. Essa é a olha Não, mas resposta. eu li o livro e tem muitas participações Eu vou suas ler. mesmo. Ela fala sobre confiança, como é que você gerou Eu confiança falo nela. sobre, basicamente, por que eu quis Ela conta a começar? história da vida dela, Por- gente. não apenas a história da minha vida, porque eu acredito que, como a gente falou, a gente precisa de uma questão mais física, como fazer. Então, eu acredito que a melhor forma da gente aprender é com outras pessoas, é aprender da vida de outras Contando, pessoas. Mas contando o a que- história. Contando né? a história. É o que faz esse São podcast. testemunhos, É. exatamente. A As gente aprende com as pessoas histórias dos na outros. vida, elas são muito coadjuvantes, elas sempre querem ver a vida dos outros, mas a vida da pessoa ela é tão bela quanto de qualquer um, Uhum. né? Então, a vida da gente é um ensinamento. A Exato. experiência de cada um é um ensinamento. E que bom que se pode compartilhar isso. Uhum. Nosso podcast é para isso. Nosso Compartilhar podcast é a para vida de compartilhar pessoas, histórias, de sucesso, né? histórias, caminhos, ajuda, como ela trouxe aqui agora. Ela trouxe uma história, ela trouxe o quê? Um ensinamento. Uma história com ensinamento. Um combo de várias como. coisas. Como, ela te trouxe um como você crescer, né? Como você, mulher, crescer. Muito, muito, muito bom. E se você quer, né? Você, mulher mãe, né? Você quer tornar a sua filha virtuosa, então você primeiro seja virtuosa. Você, porque aqui homem, dentro ela fala de mim. Que é uma mulher virtuosa, então tem que ler esse Compre livro. e Compre dê o pra sua- livro. É. Isso. amada. Aí fala, quem achará? O seu amado. O Elias Vitor achou. Achou? Ele achou. Eita, homem de sorte esse menino. É verdade. E, Isabela, se você pudesse agora dar um conselho para a Isabela de 13 anos, de 14 anos, ela chegou na tua frente agora. Pensa assim, você está ajudando uma adolescente. E Isabela, de 13 aninhos, sentou na sua frente. Qual conselho você daria para ela? Bom, o conselho que eu daria pra ela é continue, seja forte, né? Uma coisa que você vai viver muito é várias emoções. Então, seja flexível e preparada para todas as emoções e todas as estações que você vai viver na sua vida. Uau, muito obrigada, minha Porque filha. o mundo seduz, né? Então essa O mundo fortaleza... seduz e o mundo, ele não apenas seduz, ele bate, Ele né? bate. Você aprende com ele. Então, aprender a ser flexível e ter uma raiz forte em Deus e saber quem você é, vai sempre te ajudar. Uau. Muito bom. Qual é a próxima fronteira que você quer atravessar? Próxima fronteira que eu quero atravessar, esse aqui é o nosso primeiro lançamento, né? Eu já tenho ideia de mais um próximo livro aqui na Uau. minha mente, já estou começando a escrever. Então, já é uma fronteira que nós atravessamos e eu estou finalizando no último ano, fazendo faculdade de psicologia. Quero continuar, né, atendendo, ajudando pessoas dessa forma, mas também com a profissão psicologia. E a gente vai se mudar logo menos, né? Então, a gente deseja se mudar para os Estados Unidos e é uma fronteira física que a gente vai atravessar. Mas eu creio que Deus, ele vai estar sempre à nossa frente, provendo e Amém. auxiliando. Amém, amém. Minha filha, você sabe que esse podcast tem um patrocínio. Uhum. O patrocinador dele é o Exa Decor, uma loja, Adoro. adora, né? Uma loja que provém, né, promove a elegância do lar. Esse Decor é uma loja de utilidades, uma loja um e-commerce. E quando você clicar aqui nesse link aqui embaixo e acessar a loja, você vai ver como a sua casa pode ficar elegante, mais bonita, Pra mulher mais virtuosa. virtuosa, né? Como a sua cozinha pode te deixar com utensílios que vão facilitar a virtuosidade, Trazer a leveza pro lar. Virtuosidade. trazer a leveza por Até lá. porque cores, né? A gente fala isso na psicologia.
cores, objetos, tudo tem um significado, um simbolismo que vai sempre te remeter a algo, né? Então é importante você ter isso. Foi por isso que a gente escolheu essa loja. As xícaras douradas e brancas, as facas que são meio que parecem marmorizadas, alguns objetos, utensílios que trazem praticidade, que fazem otimizar o tempo. Tudo no Exadecor é pensado de acordo com a mulher virtuosa. Tudo que tem ali é pensado para isso. Então, eu quero te dar, o Exa vai dar um presente para você, que é um difusor de aroma para sua casa dos Estados Unidos, né? Pra você deixar ela aromatizada, cheirosa. Linda, obrigada. Adoro difusor. Isso, difusor é algo que traz, você sabe Posso que abrir? pode abrir. Você sabe que os cheiros, eles promovem também emoções no ambiente, tá? Memória olfativa. Memória olfativa. Então, a coisa que eu fiz na minha casa, quando eu trouxe a Mulher Virtuosa, foi mudar o cheiro da casa. Então, eu aconselho você que está nos assistindo a adquirir também um difusor de aroma para sua casa. Olha, gente, que lindo. E o livro também. E o livro também, compra os dois. Compra os dois. Então, chegamos ao final. Chegamos ao final. Então, agora a hora que você do outro lado diz assim, já acabou. Já acabou esse episódio com a Isabela, mas ela vai muitos episódios aqui, que ela tem muita coisa pra o contar. próximo livro, Próxima Fronteira. Próxima Fronteira. E tudo que ela vai criando, o site dela, e tudo que ela vai criando, você vai voltar aqui para contar mais histórias de como foi desse lançamento até os próximos 6 meses. Eu quero conhecer o que as mulheres fizeram, ouviram, quais foram as mudanças, quais foram os testemunhos que você colheu. Nós queremos conhecer tudo isso aqui. Legal. Bem, então Obrigada, você já tem um convite para voltar. Com certeza, eu volto sim. Você parece muito com a minha filha. Ela deve ser linda, né? Deve ser linda, maravilhosa, inteligente. E agora demais. você vai dar o quê? O que você dá como final para as pessoas? Que dica você dá para as pessoas que estão te ouvindo? Qual que é a mensagem final que você passa? Bom, vou dar uma mensagem final que é muito importante, que eu carrego comigo, não desista de colecionar essas pedras preciosas na sua vida, porque elas valem a pena. É isso. Uau. Quer dizer alguma coisa? Não, assim que eu tô muito orgulhoso. Você é minha O flecha. pai tá babando. É, O pai tá babando aqui, então eu... você é bênção. Ela é a flecha. A Bíblia fala, né? Os filhos são flechas na mão do arqueiro. E quando a Isabela foi ser lançada pelo arqueiro, ele ficou com o coração apertado, muito apertado, como todo pai e mãe fica, né? E ele dizia, não, mas eu vou lançar, porque ela é uma flecha. Vou tomar muito cuidado com a direção para a qual eu vou apontar o arco. Eu sou o arqueiro, ele é o arqueiro. E ela sempre vai mais longe que o, E para que ela vá mais longe do que eu fui. que o arqueiro, então ela vai mais longe. E fez o que ele fez. Estados Unidos. Gente, e é isso. Nós vamos ficando por aqui. Esse episódio foi um episódio que eu gravei segurando as emoções, né? Uma mensagem muito gostosa de gravar. Eu confesso, eu estava mais nervoso do que os outros convidados, tá? Mas a gente espera que você esteja conosco no próximo episódio. E se você tem uma história muito interessante para contar, que você sabe que vai inspirar alguém a sair do sofá e viver seus sonhos, fala pra gente e vem aqui contar sua história. Um grande abraço e até o próximo episódio. Um abraço. Até a próxima fronteira. Até a próxima.